Gravando. Boa noite. A gente está aqui hoje com o Jorge Belocchi, membro da diretoria da BIA e também do GIV, do Grupo de Incentivo à Vida de São Paulo, e também da RNP, da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS, e ele vai falar um pouco da experiência que ele teve participando recentemente da Conferência Internacional de AIDS que aconteceu em Vancouver, no Canadá. Jorge, boa noite. Boa noite. Você poderia contar um pouco para a gente o que você viu nessa Conferência Internacional de Vancouver e o que ela trouxe como novidade, principalmente no que diz respeito ao tratamento e o diagnóstico do HIV? Então, trouxe várias coisas. Uma é a boa notícia de que esse ano foram atingidos tratamento de 15 milhões de pessoas no mundo, né? Então, se você comparar com a conferência em 96, que também teve lugar em Vancouver, cujo lema era "Um mundo, uma esperança", a gente vê que houve um grande avanço. Como novidade está o estudo START, né, que mostrou, com dados mostrados também antecipados antes, nesse semestre, mas mostrados durante essa conferência, mostrou a importância de iniciar o tratamento para qualquer nível de CD4. Sendo que esse tratamento protege sobretudo dos eventos relacionados a AIDS e um pouco de eventos não relacionados a AIDS, tanto como câncer não relacionado com AIDS ou a doença cardiovascular. Então, há benefício clínico e, portanto, é necessário fornecer tratamento para as pessoas com HIV, para todas elas. Então, além desses 15 milhões, estima-se entre 15 e 20 milhões adicionais. O problema que se coloca é como financiar isso, né? Quem vai poder financiar isso, né? E também, obviamente, os preços dos medicamentos e de todo o aparato necessário para um tratamento. Outra coisa... Esse estudo START, deixa eu só te fazer uma pergunta de esclarecimento. Essa questão vem num momento bastante oportuno, que estava uma discussão bastante grande anteriormente, se havia ou não benefício clínico para a própria pessoa que vai fazer uso do medicamento, né? Pois que ele era apresentado como uma forma de prevenção e agora é o tratamento como tratamento para a própria pessoa, né? Isso justamente, que ele essa expressão, tratamento como tratamento, foi usada pelo relator do track de ciência clínica, né? Dizemos agora temos tratamento como tratamento, não só para finalidade de prevenção. Porque aqui tinha sido adotado mais com essa finalidade para contagens mais elevadas de CD4. Felizmente, agora se comprovou que há benefício. Outra coisa que foi importante abordar é com o que começar. Com que se começa a terapia para as pessoas com HIV? Há um consenso, mais ou menos, isso foi motivo de uma plenária, um consenso em que começar com tenofovir, mais entricitabina, Truvada, e mais uma terceira droga. Que terceira droga seria esta? Então, as diretrizes, segundo o plenarista, né, estão convergindo para indicar tanto o atazanavir com ritonavir ou o darunavir com ritonavir ou inibidores de integrase, tais como raltegravir ou evitagravir ou, às vezes, dolutegravir também. Já no início, como primeira linha. Então, o efavirenz está sendo deixado de lado porque apresentaria menos eficácia que alguns desses remédios e mais evento adverso. Então, seria uma opção alternativa. Então, isso é também uma coisa importante. Depois, um remédio que está tomando cada vez mais importância, devido à importância do tenofovir, é o tenofovir alafenamida, o TAF, TAF, que é um remédio que é uma prodroga do tenofovir que faz com que chegue no sangue a mesma quantidade de princípio ativo do tenofovir, mas você ingerindo muito menos princípio ativo.
E qual é a vantagem disso? É que tem muito menos evento adverso renal ou problema ósseo, que pode, ou seja, a tenofovir pode dar osteopenia. Então, essa é uma nova droga que está vindo e que está vindo com muita força. Então, também foram mostrados na parte de diagnóstico, há umas diretrizes da OMS que vão favorecer a autotestagem, né? E também, em alguns casos, a testagem realizada por leigos, mas sempre relacionado com o serviço de saúde, né? Levando o serviço de saúde às pessoas diagnosticadas, etc. Isso foi motivo de um seminário e ou seja, em alguns países fora da África isto é ilegal em muitos países. Inclusive o pessoal da Tailândia falou que isso é ilegal lá. E uma coisa interessante, o cara de Ruanda, né, falou que eles perceberam lá que as pessoas que se autotestam, só 50% é diagnosticado positivo, depois vão atrás do tratamento, porque elas não querem ser identificados. Ou seja, a barreira que existia para se testar num serviço de saúde persiste após a testagem positiva para a procura de tratamento, porque não quer ser identificado por um parente, por um vizinho, etc. Então, a pessoa faz o tratamento, a autotestagem, dá positivo, mas aí ela não vai procurar o serviço claro, por questões de... nem todo, se a metade não vai. Então, isso é para mostrar como esta questão é complexa e como somente você tomar esse conhecimento não é suficiente para você buscar tratamento. Então, acho que tem que pensar em como facilitar esse tratamento para essas pessoas que têm muito receio e muitas vezes com muito motivo de se revelar. Por exemplo, um usuário de droga, uma pessoa que faz sexo com homens e que não quer que os outros saibam, enfim, pelo motivo que for. E em relação à prevenção, teve alguma novidade que foi apresentada na conferência de Vancouver? Então, foram apresentados os resultados finais do HPTN 052, né, que, como se sabe, Marcela, em 2011, mostrou que entre casais sorodiscordantes heterossexuais, quando a pessoa do casal com HIV era tratada, havia muito poucas infecções. Então, nessa época, o resultado final mostra uma redução das infecções de 93%, ou seja, dentro dos casais sorodiscordantes, ou seja, uma eficácia muito alta. Ou seja, o tratamento com antirretrovirais serve como prevenção com uma eficácia muito alta. Vale lembrar que é somente para a prevenção do HIV. E segundo, houve infecções nesses casais, mas muitas vezes eram casos em que a pessoa havia começado muito recentemente ou o tratamento já tinha falhado. Mas 93% é um número bastante significativo. Muito alto. E isso é a PrEP? Não, isso é tratamento como prevenção, HPTN 052. Em relação à PrEP, teve alguma novidade também que foi apresentada? Em relação à PrEP, o Fábio Mesquita, né, o coordenador, o diretor do departamento aqui de AIDS, do Ministério da Saúde, ele falou numa plenária, né, e ele lembrou de como a PrEP funcionou anterior, ou seja, a profilaxia com antivirais já funcionava nos casos de transmissão vertical, ou na profilaxia pós-exposição, etc., né? Mas, e por último, também se referiu ao Brasil, né? Dizendo que a Gilead ofereceu um preço para o Truvada, tenofovir mais entricitabina, de $360 a dose anual, e há uma oferta de um genérico de ao redor de $100 a dose anual. E esse é o medicamento que é usado na PrEP, né? Essa combinação. Sim, por enquanto, porque também tem outras formas de PrEP em estudo, né? Essa é a única aprovada atualmente, aprovada. ainda não teve nenhuma outra novidade em relação a isso. Uma coisa importante desses estudos é que
Não se comprovou que houvesse aumento de risco, as pessoas não se colocam em maior risco por usar a PrEP, e também a resistência ao vírus não tem desenvolvida, eventualmente, não tem importância. Outra coisa foi que Beatriz Grinstein, da Fiocruz do Rio, deu um resultado sobre a aceitação da PrEP entre HSH, né? E mostrou que entre os que foram ver se adaptavam a um ensaio de PrEP, né, para receber PrEP, e os que efetivamente entraram, ficou mais ou menos a metade, ou seja, a metade da população de HSH estava interessada. Né? Que é um estudo de aceitabilidade, né, que eles estavam fazendo Sim. na Fiocruz. E houve também um estudo interessante sobre como tomar a PrEP, porque há 3 formas que são apresentadas. Uma, tomar todo dia, uma pílula. Outra, tomar 2 vezes por semana, e uma antes e outra depois de cada transa, né? No dia anterior e no dia seguinte. E a outra era segundo a relação sexual, ou seja, se você fosse ter relação sexual, tomar 2 antes, 2 no dia anterior, uma no dia seguinte e outra no dia subseguinte, ou seja, 4. Diferentes populações se adaptaram melhor a diferentes esquemas, mas o que mais teve adesão foi a da pílula diária. Ótimo. Bem, passando um pouco para o próximo tema, a conferência ela abordou bastante a questão dos usuários de drogas injetáveis, né? Foi um tema que foi muito tratado durante essa conferência aí como uma das populações vulneráveis que foram à epidemia. Você pode falar um pouco mais sobre essa questão? Sim, é muito importante, bom, tanto na Colômbia Britânica, onde foi realizada a conferência, e como em outros lugares, a saúde dos usuários de drogas injetáveis é complicada. Então, e por outro lado, em muitos casos eles observam, eles sentem perseguição legal, e na maior parte das vezes com redução do seu direito à saúde. Foi lembrado que essas pessoas têm que ter direito à saúde, que é importante tratá-las, né? Inclusive foi relatado 2 experiências ruins na Grécia, por exemplo, após essas políticas de ajuste que resultaram em fechamento de locais para usuários de drogas intravenosas. Houve um aumento em 2 anos consecutivos, foi noticiado, muito grande da incidência de HIV em usuários de drogas injetáveis. E a Romênia, por exemplo, quando ela se juntou à União Europeia, ela deixou de ser um país em desenvolvimento e, portanto, a cooperação externa que ela recebia foi cortada drasticamente, o que levou a fechar certos tratamentos, certos centros de tratamento para usuários de drogas injetáveis, e que resultou também num aumento da incidência do HIV nesta população. Foi ressaltado, houve 2 plenárias que abordaram isso, uma sobre a Colômbia Britânica, ressaltando o plenarista da importância de ter centros onde usuários de drogas intravenosas possam ir, possam ter troca de seringa, possam usar droga tranquilamente, e isso traria um benefício de prevenção, porque na hora que estão usando sozinhos, eles não vão compartilhar com ninguém e, portanto, vão ser evitadas as infecções. De tratar as pessoas tanto para o HIV quanto para hepatite C, porque tem alguns lugares, alguns estados norte-americanos, por exemplo, que não querem tratar usuários de drogas intravenosas que não tenham abandonado a droga, pelo menos por algum tempo. Eu penso, bom, depois se falou também da situação da Ásia, da região dada pela Ásia, Rússia e Europa Oriental, onde mais de 50% das infecções são relacionadas a pessoas usuárias de drogas intravenosas. A perseguição na Rússia é muito
grande, não há terapia de substituição de opiáceos, né? E então, com essa perseguição legal, essa epidemia tende a se esconder e cair fora do controle. Então, é necessário agir nestas regiões. A Ucrânia tem terapia de substituição de opiáceos. Vale lembrar que isto ressalta como esta população é vulnerável a seus direitos e também como a população encarcerada, que muitas vezes faz parte, também é vulnerável. Ou seja, ela pode estar ilegal, mas ela tem ainda seu direito à saúde, que não é observado. Coisa que aqui no Brasil também temos, que a população encarcerada não tem respeitado seu direito à saúde, em particular para o HIV. Você mencionou agora há pouco, durante a sua resposta, a questão da hepatite C, né, que parece que tem aí várias novidades em relação ao tratamento e que foi um tema que foi também bastante abordado na conferência, principalmente no que diz respeito ao tratamento da coinfecção entre o HIV e o HCV, né, que é o vírus que causa hepatite C. Você pode falar um pouco sobre essas novidades em relação ao tratamento da hepatite C? Na verdade, eu participei, o que mais vi não foi tanto sobre a novidade dos remédios, mas sobre a necessidade de que os preços desses medicamentos diminuam. O que paga mais caro nos Estados Unidos, depois estão a Alemanha e Inglaterra, que paga menos, mas o Egito paga muito menos e não reconheceu a patente do Sofosbuvir. Estou me referindo principalmente ao Sofosbuvir, paga ao redor de $1.000, mas o menor preço observado é ao redor de $100. Então, numa palestra, numa sessão que houve, realmente, quando apareceu que um pessoal do Médicos Sem Fronteiras disse que o preço que o Brasil está pagando era decepcionante, que era muito alto por cada tratamento, que era ao redor de $10.000. Então, houve muita reclamação a este respeito, mas nada de concreto. A população afetada pela hepatite C é muito maior do que a afetada pelo HIV. Então, isso é um ponto que deve ser bem levado em conta. Tá, ok. E você pode, para finalizar, falar um pouquinho de como que você acha que essa conferência internacional pode impactar na realidade e no contexto que a gente tem da epidemia do HIV aqui no Brasil? Eu acho que, por se tratar de uma reunião científica também, as consequências são importantes. Por exemplo, seja para agora termos novas drogas para usar em primeira linha, novos medicamentos para usar em primeira linha aqui no Brasil, ou seja, substituir efavirenz por outros com eficácia ou benignidade maiores, né? E também a respeito eu acho que, como sempre, a questão dos direitos e contra estigma e discriminação foi evidenciada um pouco indiretamente através da situação dos usuários de drogas injetáveis. E acho que isso também é importante aqui no Brasil, onde vivemos um momento de retrocesso dos direitos, né? Tanto das pessoas, por exemplo, das pessoas, homens que têm sexo com homens, tem uma situação complicada, né, de discriminação, e também a população encarcerada e os usuários de drogas de modo geral, né? Então, e bom, lembrando também da censura à campanha para trabalhadoras comerciais do sexo, né? A campanha de prevenção. Então, isso mostra para a gente como a questão de controle da epidemia e de diminuição das infecções não é meramente um fato biomédico, que é muito importante termos as ferramentas adequadas para isso, mas também é importante que ela seja colocada num contexto favorável ao acesso a essa forma
de tratamento ou prevenção e a reconhecimento de que todos os cidadãos têm direito a essa saúde, sejam brasileiros ou não. Tá ok, Jorge, muito obrigada. Acho que foi bastante esclarecedor aí saber um pouco mais do que está acontecendo no contexto internacional e como que isso também impacta a nossa realidade aqui no Brasil. Eu agradeço bastante por você ter feito esse informe do como foi a sua experiência lá na Conferência Internacional de Vancouver. Muito obrigada. Tá, agradeço a oportunidade. Boa noite.